Ô galera, tudo bem aí com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre o segundo reinado, beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre o segundo reinado brasileiro, né? Eu vou dividir aqui em algumas videoaulas esse tema, tá? Imagino que eu vá trabalhar umas 4 videoaulas. Inicialmente vou produzir 3, né? Porque o período é longo e a gente tem uma série de temas para trabalhar aqui em aula, ok? Para começo de conversa, vamos periodizar, né? O período em questão vai de 1840 até 1889. Todo esse período de quase 50 anos, são 49 anos, foi governado por um homem só, Dom Pedro II. A gente pode dizer que Dom Pedro II foi o governante mais longevo, né, em relação ao exercício de poder que a história do Brasil já teve, né? Ele foi muito mais duradouro do que o Vargas, por exemplo, que é o segundo, digamos assim, colocado, né, nessa competição, né, entre aspas, certo? Mas lá embaixo, né, o segundo colocado está bem distante do primeiro, né? Dom Pedro II governou quase 50 anos, 49 anos, né? O Vargas governou o Brasil como presidente, ditador-presidente, né? Ao longo de 15 anos ininterruptos. Depois ele sai, acaba voltando, né? De maneira, entre aspas, democrática, acho que a gente pode até dizer democrática, né? Foi voto direto, universal e tal, né? E fica mais 3 anos no poder. Então, levando em consideração aí todo o período, né, de governo, pensando em poder executivo, claro, né? De Vargas, ele vai ter aí algo como 18 anos, né? Portanto, aí 30 anos menos do que o Dom Pedro II, beleza? E o Dom Pedro I, né, ele governou o Brasil de 1822, como a gente sabe, até 1831, né? Então, de maneira ininterrupta aí, né? Aí a gente já pode pensar quase como um período, né, natural da nossa república, né? Com eleição e reeleição, né? Foi quase isso que o Dom Pedro I governou o Brasil. Então, o Dom Pedro II foi um cara que ficou aqui 50 anos à frente do poder, né? Uma figura importante, portanto, na história do Brasil, meio século de história, sendo conduzido politicamente só por uma pessoa. A figura do Dom Pedro II é uma figura interessante, né? Ela foi construída, como tudo a gente entende, né? Como parte da história, quer dizer, a história é uma construção de personagens, uma construção constante de fatos e personagens, né? Como eu já falei aqui por diversas vezes, a gente pode entender, inclusive levando em consideração aí alguns historiadores importantes, como o Jacques Legoff, que a história é uma interpretação do passado. A gente interpreta o passado, né? A gente interpreta à luz de experiências, conceitos, hábitos, né, interesses que são constitutivos deste passado. Ou seja, né, o passado ele é nada mais, nada menos do que o resultado de uma série de observações, né, e, portanto, a partir destas observações de produção de documentos de diversas naturezas, segundo interesses de quem os produzia. Então, a história nunca digamos assim, a reprodução da verdade. Não existe verdade na história, não existe verdade, né? Existem imagens fabricadas, memórias fabricadas segundo interesse ou interesses de quem as produziu. Por isso que é tão importante, né, para muitos historiadores, tentar escutar lá no passado aqueles que eram mais frágeis, né, dentro das sociedades humanas, né, os mais pobres, os mais explorados,
aqueles que não tiveram a sua fala preservada, a sua expressão preservada em memória, né? Então, é um exercício muito interessante, muito bonito, o resgate desta expressão dos vencidos, né? Como dizia, né, um historiador muito importante aqui no Brasil, chama-se Edgar Dedeca, né? O Dedeca, ele vai dizer exatamente cadê a voz dos vencidos? Onde estão os vencidos? Que têm os seus documentos destruídos, que têm seus livros incendiados, que têm seus monumentos arquitetônicos derrubados. Vamos tentar resgatá-lo. É muito importante, é muito difícil, porque os vestígios são muito raros, né? Mas são eles que vão nos trazer um pouco da visão dos opositores, dos explorados, daqueles então que não tiveram a sua memória preservada. Esse é o grande exercício da história. Nós temos visões, né? E eu estou, na verdade, trabalhando tudo isso de novo, mostrando tudo isso de novo para vocês, porque a própria imagem de Dom Pedro II também é fabricada, né? Claro, o cara, até onde a gente sabe, era muito inteligente, muito culto, ajudava a formar essa imagem positiva. Mas, se você quiser destruir alguém, você sempre vai conseguir elementos para destruir alguém, né? Sempre existirão passagens negativas da vida de uma pessoa, né? E se você focar nestas passagens, você vai mostrar uma imagem, enquanto se você enaltecer as passagens positivas, é uma outra imagem que você fabrica deste personagem, né? E o Dom Pedro II, obviamente, teve os seus problemas, né? Teve os seus enfrentamentos, teve os seus conflitos internos, cometeu as suas injustiças, como todos os seres humanos. Mas era interessante construir uma imagem positiva dele, né? Uma imagem positiva, por quê? Porque era um momento que estas nossas elites, que a gente pode chamar de aristocracia rural, né, precisavam se contrapor, né, a Dom Pedro I, que foi o seu grande opositor e, portanto, foi extremamente escorraçado aqui, escrachado durante o período anterior. As nossas elites rurais, que dominavam a imprensa, né, a imprensa de oposição, elas vão idealizar Dom Pedro I, organizar uma imagem de Dom Pedro I extremamente negativa, né? Mulherengo, bêbado, né? Um sujeito então que não tinha absolutamente nenhuma moral, né? Vivia, portanto, aí uma vida desregrada. Era um mau imperador, era um mau condutor da política, era ditador, despótico e não aceitava as liberdades. Ou seja, ele, como se opôs exatamente à participação desta aristocracia rural no poder político e tentava exercer o controle das ações políticas em oposição à tentativa de participação das elites, começa a ser trabalhada a sua imagem começa a ser trabalhada de maneira extremamente negativa, né? E aí você vem num contraponto que é Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, passa a ser o brasileiro, nasceu aqui, em contraponto ao português, né? Que ainda estava pensando em Portugal, na sucessão do trono português, governar o Brasil de uma maneira imperialista e colonialista, né? Então né, ele era o mal, ele é visto como o mal, né? A imagem negativa. E este jovem, criança, Dom Pedro II, vai sendo talhado para ser respeitador das leis, um monarca mais constitucional, aceitando a participação de partidos políticos dentro do seu ambiente de poder, né? Enfim, um homem culto que fala várias línguas, preocupado com as ciências, com a modernização do Brasil. Então,
veja, as imagens elas vão ser bastante claras. Este é um homem que vai, de certa maneira, deve, de certa forma, personificar, capitalizar os interesses da aristocracia rural, né? Dom Pedro II. E ele entra, num primeiro momento, 1840, né? Exatamente a partir de um golpe. Lembra? O golpe da maioridade, né? Que eu falei para vocês ao trabalhar o período regencial, né? Então, o golpe da maioridade foi um golpe liberal que antecipava a maioridade de Dom Pedro II de 18 para 15 anos, 14 para 15 anos, né? Então, ao assumir o poder durante o ano em que ele estava exercendo esse poder, ele faria 15 anos de idade, então seria a sua maioridade. Ele então teria que articular, estava aí o golpe, né, um ministério liberal. Então os liberais, eles antecipam a maioridade de Dom Pedro II para que ele assuma o poder e monte um ministério liberal. Por que os liberais fizeram isso? Só para a gente lembrar, porque neste momento, da metade para o final do chamado período regencial, né, os conservadores estavam exercendo tanto o poder executivo, com um sujeito chamado Araújo Lima, era um regente uno, quanto também o poder legislativo, uma forte maioria no Congresso. Para os liberais retomarem o poder político, eles teriam que fazer um golpe. E esse golpe foi articulado com Dom Pedro II. Né? Para os conservadores, a ideia de golpe só vai ser sentida depois que ele ocorre. Porque, a princípio, o que foi sugerido lá no Congresso era a antecipação da idade do Dom Pedro II, que para os conservadores estava ok. O Dom Pedro II seria, para os conservadores, o grande líder político do Brasil. Estavam esperando por isso. Antecipar 3 anos não significaria muito problema, ninguém via muito problema nisso. Então, a maioria dos deputados conservadores, que faziam a maioria no Congresso naquele momento, resolveu fechar e aceitar a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. O que eles não sabiam, e está aí o golpe, é que foi articulado com Dom Pedro II que ele montaria um ministério liberal, só de liberais. Os liberais esperavam, portanto, a partir daí, manipular o jovem imperador, inexperiente, 15 anos, né? E esses liberais ali, né, no ministério, raposas velhas, né, as velhas raposas da política, acreditavam, portanto, já ter o domínio sobre o poder executivo nos bastidores. Manipulariam como marionete, uma marionete ali, o Dom Pedro II, o jovem imperador. O jovem imperador em questão, Dom Pedro II, no entanto, que era um sujeito muito malaco, né? O cara já se mostrava muito habilidoso em termos políticos ali no início do seu governo, né? Ele esperava apenas um momento para tirar os liberais e se aproximar dos conservadores, que era efetivamente o partido que mais se adequava às suas pretensões de poder. Os conservadores estavam mais centrados no Rio de Janeiro, desejavam um poder mais concentrado nas mãos do imperador do que os liberais, que queriam dividir esse poder junto com as províncias as quais eles também controlavam, São Paulo, Minas Gerais, províncias nordestinas, sobretudo Pernambuco. Então, para Dom Pedro II, o mais apropriado seria se aproximar exatamente dos conservadores. Então, neste primeiro período do Segundo Reinado, que a gente chama de política interna, entre 1840 e 1850, né, os 10 primeiros anos, 1840 até 1850, o Dom Pedro II vai, na verdade, tentar organizar esta política interna de acordo com seus interesses, ou seja, que fiquem no sentido de que fique mais azeitado em torno dos seus interesses políticos, né? E aí, então, ele se espera para se aproximar exatamente dos conservadores, que seriam exatamente o partido, seriam as pessoas que dariam a organização política necessária para o seu poder. Então, né,
ele espera os liberais cometerem um ato qualquer, algum erro, dar um passo errado, né, para que ele pudesse, então, retomar a aproximação com os conservadores. Os liberais, que estavam no poder executivo com o ministério, mas ainda não estavam com o poder legislativo, dão essa oportunidade a Dom Pedro II, que ele, inclusive, não deixa passar, né, ali em dezembro de 1841, quando então ocorrem as chamadas eleições do cacete. O que foram essas eleições do cacete? Foram eleições violentas, eleições legislativas que iam ocorrer mesmo para a renovação do Congresso, mas que os liberais se aproveitam exatamente para tentar fazer a qualquer custo, né, exercendo, portanto, uma forte violência contra os eleitores conservadores, sequestros, surras no meio da fila lá das urnas, né? Sumiços, etc. E com fraudes, pessoas votando 2, 3 vezes, com 2, 3 títulos eleitorais no mesmo candidato, liberal, mortos que apareciam do nada para votar, quer dizer, cédulas de gente morta que apareciam ali na urna pró-liberais e uma série de outras falcatruas. Então, fraudes e violência acabaram levando os liberais à maioria no poder legislativo. O que vai acontecer? Os conservadores, eles vão formalmente reclamar para Dom Pedro, para que Dom Pedro II anulasse essas eleições. E era a deixa. Essa foi a grande deixa para Dom Pedro II, então, acatar esta proposta, anular as eleições e convocar outras, que acabam acontecendo de uma maneira menos fraudulenta, porque sempre era fraudulenta, né, nesse momento, mas dando de novo a maioria conservadora. E mais do que isso, Dom Pedro II, ele vai então argumentar que não era mais confiável ficar com os liberais ali no ministério, ou seja, com esse forte argumento de que os liberais tinham articulado todas essas fraudes e vários ministros estavam envolvidos nela, o ministério liberal acaba sendo destituído. Então ele monta um ministério conservador e isso provoca uma série de revoltas espalhadas por todo o Brasil. Revoltas por todo o Brasil. Os liberais, em muitas províncias, pegam em armas, instigam, insuflam a população a pegarem armas também, a aderir a esta revolta, e muitas delas acabam tendo cunho separatista em relação a Dom Pedro II, que é apontado como despótico, como traidor, etc. O que vai acontecer, então, é uma série de revoltas, Brasil afora, em São Paulo, em Minas Gerais, em Pernambuco. A de Pernambuco é conhecida como a Revolução Praieira, e é muito importante essa revolução, sobretudo muito importante para os vestibulares. A Revolução Praieira, ela teve início com os liberais locais, muitos deles da família Cavalcante. Os Cavalcante dominavam Pernambuco. Na época existia um ditado que dizia o seguinte: aqui em Pernambuco, se você não é Cavalcante, você é cavalgado, ou seja, ou você é dono de Pernambuco, ou você é dominado pelos cavalcantes, pelos donos, né? Portanto, cavalgado, é o povo cavalgado por eles. Então, os Cavalcante muito dentro deste movimento de separação, junto com outros membros da elite, gritam, então, a República Praieira, a República de Pernambuco, e começam a ganhar adesão popular. O problema dessa adesão popular para esta elite que era escravocrata, latifundiária, etc., né, em grande parte movida pelos Cavalcante, quando começa a ganhar adesão popular, muitas lideranças populares, olhando, né, para o que está acontecendo, por exemplo, na França. O que está acontecendo na França nesse momento, estamos em 1848, é um grande movimento republicano, e de lá se difundindo para diversas outras áreas. Esse movimento republicano mundial, que começa na França em 1848 e se difunde para outras áreas da Europa, é o que a gente chama de a Primavera dos Povos. Diversos movimentos republicanos
que acabam se desenvolvendo à luz, né, como, olhando como modelo aquilo que acontecia na França. Acabava a monarquia constitucional de Luís Felipe de Orleans ali e eleições eram decretadas. Muitos destes republicanos eram socialistas, adeptos do socialismo utópico, que não era ainda revolucionário, era mais reformista, mas falava em reforma agrária, já falava em libertação dos escravos. E estes intelectuais ou líderes populares que observavam esse movimento da França traziam essas ideias para cá. Portanto, a gente pode dizer que na Revolução Praieira houve, nessas lideranças populares, uma forte influência do socialismo utópico e das movimentações que aconteciam ali na Revolução Republicana de 48 na França. Esses caras, então, que falam, dentre outras coisas, em liberdade dos escravos, amedrontam os próprios Cavalcanti e aquela elite que começou toda a bagunça, começou toda a revolução. O que esses caras vão fazer, então, esta elite vai fazer? Vai se aproximar de Dom Pedro II, realinhar-se a Dom Pedro II, adequando a sua política, e o Dom Pedro II vai reprimir a revolução, ou seja, vai reprimir as lideranças populares dessa revolução, acaba com a praieira, mantém a unidade territorial, isso é importante também, os vestibulares gostam disso, era importante reprimir todas essas manifestações sociais, desde o período regencial, porque havia uma vontade unitarista de que o Brasil não se separasse em diversas áreas, se fragmentasse em diversas áreas. Então, a manutenção da unidade, ela gerava uma série de repressões a esses movimentos de separação Brasil afora. Uma vez, então, vencidos os praieiros, o que o Dom Pedro II faz é organizar a política estando à frente do Partido Liberal e Conservador. Partido Liberal e Conservador girando em torno do seu poder, né? É interessante, tem uma questão de vestibular que já caiu várias vezes, né? uma charge de época em que o Dom Pedro II é uma espécie de carrossel e os cavalinhos do carrossel são o Partido Liberal e Conservador que giram em torno dele, gravitam em torno do seu poder. É o Gabinete da Conciliação. O maior emblema desse Gabinete da Conciliação foi o sistema parlamentarista, que foi um engodo aqui no Brasil. Dom Pedro II instituiu um sistema parlamentarista, cujo modelo era o britânico, só que o inverso, chamado parlamentarismo às avessas, que era o seguinte: Dom Pedro II é que indicava o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro iria organizar as ações políticas do Partido Conservador e Liberal ali no Congresso, segundo os interesses do imperador, ou seja, um parlamentarismo às avessas. De qualquer maneira, fechamos aqui então essa primeira parte do segundo reinado, os primeiros 10 anos, 1840 a 1850. Eu volto numa próxima videoaula para a gente trabalhar então a economia deste período, beleza? Economia deste segundo reinado. Valeu? Até!